O dedo do meio do Paiva, a imagem que viralizou pra caramba, eu fui dormir, foi a última coisa que eu vi. Os botafoguenses loucos, olha o Paiva, se ele fez isso mesmo pra torcida, acabou de vez, azedou de vez. O Paiva disse que o dedo do meio que ele mostrou depois do gol do Arthur foi para um dos membros da sua própria comissão técnica que tentava convencer minutos antes o Paiva a tirar o Arthur do jogo por cansaço. E o Paiva falou: não vou tirar, pelo amor de Deus, vou bancar. Aí o Arthur fez o gol, ele, tá vendo aí, ó, pá. Eu não sei qual é o nível de relação que ele tem com os membros da comissão técnica, não sei se isso é comum em Portugal, entre os portugueses, eu sei que eles são muito diretos, muito objetivos, mas, enfim, não sei se chega a tanto. Não sei se ele vai convencer boa parte da torcida do Botafogo, eu só acho que ele deveria evitar. É um técnico que ainda não tem crédito com a torcida, é um técnico que ainda está em déficit nessa relação de confiança, de trabalho, de aceitação. Então, assim, evita, né, irmão? Um monte de câmera no estádio, até você explicar que sapo não é jacaré. Putz, aí você já tem uma dor de cabeça e você tem tantas outras. Tem um clássico domingo contra o Flamengo, quer dor de cabeça maior? É o maior rival do Botafogo, é o jogo mais tenso pro botafoguense. Tem uma classificação de Libertadores para buscar. Então, professor, segura aí, professor. Segura essas reações aí, por favor, para não ter dor de cabeça. Eu vou acreditar que foi pro membro da comissão técnica, apesar de achar estranho. Acho muito esquisito, né? Muito esquisito. Mas vou acreditar. Tá bom. O empate que o Estudiantes estava arrumando ontem, ele foi um empate... eu tô pouco educado essa semana, eu tô voltando a fazer vídeo, fiquei 3 dias sem fazer, então... estão represadas algumas emoções, entenda. O Estudiantes arrumou um empate na cagada, verdade é essa, né? Desculpa o termo escatológico no seu almoço. O Botafogo ganhava o jogo muito bem. O Botafogo fez um excelente primeiro tempo. Eu vou até já deixar abertos aqui os números do Flash Score para colocar na tela já para você. Mas o resumo é que o Botafogo fez um jogo muito bom, talvez o melhor da era Renato Paiva, intenso, agressivo, né, propositivo, ocupando o campo de ataque, empurrando Estudiantes para trás, tudo aquilo que se imaginava que seria feito, que deveria ser feito por uma equipe que poderia ter sido eliminada ontem da competição. Se o Botafogo perdesse o jogo ontem, ele estava fora da Libertadores. Então o mínimo que se esperava era que o Botafogo entrasse com a faca dos dentes. E ele entrou. E aí o Estudiantes, num pênalti, que até agora eu tenho dificuldade, se você entende que foi pênalti, se pra você é nítido o toque do Gregory, a intenção do Gregory, eu respeito, mas eu tenho dificuldade de entender que aquilo foi pênalti. Aí muda tudo, porque aí cresce a confiança do Estudiantes, bate o nervosismo num time que tá no limite na tabela de classificação, de um time que ainda está adquirindo conjunto e confiança. O que a gente falava muito do Botafogo ano passado, da reta final? Pô, impressionante, né? Como o Botafogo não se abatia, como o Botafogo tomava gol e continuava produzindo e virava jogos. Ao invés de tomar gol no finalzinho, ele ganhava jogo no finalzinho, como ele ganhou aquele clássico com o Fluminense aos 50 minutos no Maracanã e tantos outros jogos. Por quê? Porque ali você já tinha um conjunto, principalmente no segundo semestre, na reta final, um conjunto mais pronto, um time coletivamente pronto e um time confiante também nos talentos individuais que tinha. Então a conjuntura é diferente. Hoje, esse Botafogo, que errou no planejamento, que entrou ontem nessa situação limite na Libertadores, com risco de ser eliminado com uma rodada de antecedência por seus próprios erros, esse time naturalmente ele tá mais suscetível, ele tá mais vulnerável emocionalmente até, quando se vê na situação que se viu ontem depois do pênalti pro Estudiantes. Mas não fosse o pênalti pro Estudiantes, extremamente duvidoso para mim, não fosse o frango do John no jogo lá de La Plata, o Botafogo, com todo respeito, não tomaria gols do Estudiantes. Com todo respeito. É um time bem armado, o Domingues foi ousado, ele tira um zagueiro, bota um atacante, o time vai lá, empata o jogo, o Paiva até acho que demora um pouquinho para socorrer. O Cuiabano, por exemplo, estava visivelmente cansado. Não sei se a alteração que ele fez com a entrada do Natan era melhor para aquele momento, mas enfim... Mas é um time, o Estudiantes, convenhamos que, assim como a Laú, gente, assim como a Laú, o Botafogo deverá vencer dentro de casa. O Botafogo é superior. Eu vi todos esses jogos da Libertadores, exceto o jogo com o cara bobo lá na Venezuela, porque eu tava lá na cobertura da semifinal da Champions.
Mas mesmo nos jogos contra Laú, Estudiantes, que o Botafogo perdeu fora de casa, ficou nítido que são adversários tranquilamente superáveis, vencíveis dentro do Newton Santos. E o Botafogo venceu ontem na reta final, na individualidade do Arthur, na individualidade do Marlon, e eu quero falar disso depois de falar aqui dos números do jogo. 20 finalizações do Botafogo, segundo o Flash Score. 13 no primeiro tempo e 7 no segundo. O Botafogo teve quase 60% de posse de bola. Veja, o Botafogo teve 9 escanteios contra apenas 1 do Estudiantes. O Botafogo foi um time muito mais presente no campo do Estudiantes, no campo de ataque ontem, né? Em algum momento o Botafogo cruzou bastante. Vocês sabem que eu adoro ver esse número de cruzamentos. Foram 34 cruzamentos do Botafogo no jogo. É um número que me chama muito a atenção, né? Mas, enfim, era um pouco também da retranca do Estudiantes que gerava, né, cruzamentos. O Botafogo tendo que abrir o jogo, usar muitos lados do campo e tentar levantar bolas na área, porque o Estudiantes ficou no primeiro tempo, principalmente o tempo todo atrás da linha da bola. Aí eu quero falar de individualidades. O Marlon Freitas, o que tem, assim, a gente tem visto gradativamente o nível de alguns jogadores subir, né, com o avanço das competições, com o próprio avanço do trabalho do Paiva, né? Então, por exemplo, o Igor Jesus, isso a gente falou aqui no canal, foi muito prejudicado. Quando tivemos a data FIFA de março, que foi a última do Dorival Júnior, o Igor Jesus claramente foi prejudicado pela bagunça que foi o planejamento do Botafogo no início do ano. Não existia time, não existia organização, o desempenho de todo mundo era puxado para baixo e, obviamente, naquelas condições ele não seria lembrado pelo técnico da seleção brasileira. O Igor Jesus vem crescendo jogo a jogo na temporada. Jogo a jogo. É impressionante o nível de participação, de geração de jogada, de finalizações, cabeceio. Ontem ele fez um gol lá na falha do goleiro dos Estudiantes. Marlon Freitas, outro jogador que vem se destacando muito, principalmente nas ações ofensivas, né? Nessa saída de bola, nesses passes em profundidade, nesses lançamentos que o Marlon Freitas tem encontrado. É um jogador que ainda tem algum nível de dificuldade em termos defensivos, mas, cara, a visão, a lucidez, a clareza, a qualidade de passe, coisa rara. E o Marlon Freitas tem executado muito bem e foi um lançamentaço para o gol do Arthur, que foi o melhor em campo. Não é só pelo gol da vitória. Aí quem parou e viu o jogo todo, viu que desde o primeiro tempo o Arthur vinha trocando de lado, buscando a bola no meio-campo, dando arrancada, partindo para cima, se interessando para o jogo, querendo o jogo. O Juan Cruz também, para ser muito justo, é um jogador que tem algumas limitações, mas lá pelo lado direito, principalmente no primeiro tempo, com um pouco mais de gás, de fôlego, pedindo a bola o tempo todo, acelerando cobrança de lateral, se apresentando, chamando o jogo. Então, foi uma vitória também que premiou a postura do Botafogo. A escalação do Paiva, novamente apostando nos dois atacantes, deu muito certo contra o Fluminense, foi outra bela atuação do Botafogo. Funcionou. Isso aí a gente precisa ser justo. A Paiva, o que é de Paiva. Ele demorou para entender, né, o que o técnico do Estudiantes fez, reagir depois do 2-1, acabou tomando 2-2, demorou para mexer e tal. Verdade. Mas armou o time muito bem e o comportamento do time foi exatamente na linha do que precisava. Da necessidade, da urgência de vitória que o Botafogo tinha no jogo de ontem. Então foi uma bela atuação. No momento em que o time está desfalcado, está sem os seus dois zagueiros titulares, por exemplo, e David Ricardo e Jair têm feito um bom papel, tá sem o Savarino nesse momento, e esse sistema com dois atacantes que o Paiva estava começando a encontrar ali contra o Fluminense, ele tem um abalo quando o Savarino sai do time, né? E vamos ver quando o Savarino volta para o fim de semana, para o clássico contra o Flamengo, pelo visto não. Mas é uma vitória de um time que precisa recuperar a confiança dentro de si e do torcedor também. O torcedor ontem estava meio desconfiado, a venda antecipada não foi muito forte, depois parece que meio em cima da hora a galera meio que encheu o estádio, confiou, acreditou, mas ainda pé atrás. Mas esse time mostrou que tem condições e que ainda pode melhorar com reforços que possam vir na janela do meio do ano, mas foi uma grande vitória. Olha, Botafogo jogou bola ontem, jogou muita bola, que a gente não via em vários jogos. Botafogo sofreu. Botafogo, pega os 2 jogos que o Botafogo fez em casa na Libertadores. Cara bobo, quando ele ganha por 2-1, com aquele gol do Patrick de Paula, na cagada também, com desvio na última bola, barará, e depois sai mais um.
e o jogo de ontem. Olha a diferença. Olha a diferença. O Botafogo jogou, no mínimo, 4 vezes mais ontem do que jogou contra o Carabobo. No mínimo. No mínimo. Né? Então, é uma vitória que dá realmente aí uma boa perspectiva. O Botafogo deve classificar. Deve ganhar da Laú dentro de casa na última rodada.